Nós vamos falar hoje sobre filosofia com interfaces com jornalismo cultural. Eu não sou a Franciele, mas este continua sendo o Hora da Coruja. Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui mais uma vez com o Hora da Coruja, hoje sem a Fran, quer dizer, sem a Fran não, a Fran está ali no tablet dela para receber as perguntas, vocês podem fazer as perguntas tranquilamente. É que a Fran, ela está com a bochecha inchada e com a bochecha inchada ela não quer aparecer na televisão de maneira nenhuma, mas há um outro problema também, que ela também está um pouco roxa, então pode ser que algum promotor ache que vai me pegar na Lei Maria da Penha. Então também por essa razão não vai aparecer a Fran hoje, mas vocês podem fazer as perguntas. Nós estamos aqui com o Marcelo Coelho, que é escritor e que é colunista da Folha desde quando a Folha nasceu, foi criada. Desde quando o mundo começou a ser mundo. Né? E... Boa noite, Marcelo. Boa noite, Paulo. Hoje você está inspirado aí, né? Primeiro acusa a Fran de estar roxa e de bochecha, depois me acusa de ter nascido em 1910, por aí, porque a Folha começou em 1926, por aí. Não, eu comecei lá em 84, foi quando o Tancredo morreu, eu estava começando na Folha. Nossa, mas que época. Marcelo, a nossa conversa aqui hoje é super descontraída, você fica à vontade para inclusive trocar de lugar comigo e perguntar e conversarmos tranquilamente, né? Normalmente é a Fran que faz esse papel aí e eu apenas dou um apoio. Mas o que nós estávamos querendo saber de você mesmo, e essa era toda a ideia, era a respeito de uma outra atividade que você faz paralelamente à Folha, que você trabalha como professor de jornalismo cultural. Eu trabalhei, faz um tempo que eu já abandonei as aulas. Eu dava aula numa faculdade de jornalismo e era um curso de jornalismo cultural que tinha 6 meses, era um semestre de duração. E eu procurei, eu tenho a impressão, quer dizer, eu nunca fui muito a favor de diploma de jornalista e o ensinar jornalismo é uma coisa que eu acho importante que seja feito. Mas eu não sei exatamente como se faz e como é que você preenche durante 4 anos, durante 5 anos, ensinando o sujeito a não pôr técnicas básicas de jornalismo, né? Quer dizer, pôr as informações principais no início, fazer um título que seja claro, dando para o aluno critérios de clareza, critérios de acessibilidade para o leitor e tudo mais. São princípios práticos ou são coisas que se obtêm muito com o treino, com a prática e que podem ocupar, digamos, 4 anos de uma faculdade. Mas a minha concepção assim, do que ensinar em termos de jornalismo cultural era, de um lado, treinar os alunos a escreverem resenhas ou escreverem críticas de filme ou fazerem não propriamente reportagem, mas o gênero da crítica jornalística. Mas o que eu acho que era o principal era passar uma base sobre os problemas estéticos que estão implícitos em qualquer crítica que você possa fazer. Então, digamos, em crítica tanto de literatura, quanto de cinema, quanto de artes plásticas. Então, por exemplo, que atitude você vai ter diante de uma obra de arte muito inovadora ou muito vanguardista ou muito experimental. Há diversas atitudes possíveis, eu procurei mapear um pouco esse tipo de atitudes do modo com que elas se manifestaram durante o século XX. Você tinha dificuldade lá com os alunos? Assim, você sentiu dificuldade? Porque eu, particularmente, voltei agora para o ensino, depois de um tempo parado. Na PUC? Não, voltei lá para a Federal do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro? A Federal Rural do Rio de Janeiro. Certo. E fiquei quase 10 anos parado. E você dá aula de filosofia? De filosofia. Uhum. Fiquei quase 10 anos parado. E aí eu senti uma diferença, senti uma dificuldade. Assim, você sente que as pessoas leram menos, estão lendo menos, não é? Você não tem muito como trabalhar. Eu fico imaginando, como é que você viu isso?
Olha, eu esperava o pior. Quando eu cheguei na faculdade, eu esperava e fui bem surpreendido, na verdade. É claro que também já faz um tempo. Eu parei de dar aula lá, vai fazer uns 8 anos, mais ou menos. Mas o que acontece com o jornalismo é que ele tende a ser uma segunda faculdade. Então, muitas pessoas, por exemplo, faziam História na USP, ou faziam Filosofia na USP, ou faziam Ciências Sociais na PUC, sei lá, e daí procuravam jornalismo como uma alternativa profissional que pudessem fazer assim, sem propriamente maior dificuldade do ponto de vista acadêmico. Então, havia muita gente que era boa. Sim. E sendo o jornalismo uma carreira muito procurada em termos de vestibular, que existe muita concorrência, pelo menos para as faculdades mais importantes, eu achava o nível bem bom. Yeah. Eu acho que havia dificuldade de leitura, sem dúvida nenhuma, porque também a carga de leitura que se exigia naquela faculdade era muito grande. Porque, é claro, o jornalista precisa ler na faculdade pelo menos um pouco daquilo que ele não vai ler depois quando estiver trabalhando. Quando estiver trabalhando, né? O que eu notei foi o seguinte, é que, bom, a filosofia também, de certo modo, até pouco tempo, é uma segunda graduação. Também funcionava como uma segunda graduação. Agora já não está mais, agora já está, regularizou aí a demanda. No segundo grau, voltou, né? No ensino médio, mas como uma segunda graduação. Agora, o que eu vejo o problema maior foi aí o do Enem, né? Quer dizer, a hora que ficou essa entrada contínua, sem nenhum crivo, né? Porque você vai entrando, vai quinta chamada, oitava chamada, e vai entrando todo mundo. Né? Entendi. Não tem mais um corte. Né? Entendo. Então você chega mesmo numa situação onde o lado democrático perde sua função, porque você vai pondo pessoas que realmente quase nem fizeram o ensino médio. Né? É verdade. E depois, por exemplo, o jornalismo, eu acho que existe uma coisa que a pessoa mais ou menos sabe o que é e sabe se ela quer fazer ou não aquela faculdade. Sim. Filosofia pode tender a ser uma terceira, quinta ou sétima opção, porque o que interessa para a pessoa é fazer alguma faculdade. Então, sobrou filosofia, ela faz filosofia sem nem saber exatamente o que é. E eu mesmo teria gostado de fazer filosofia quando eu saí do colegial. Eu estudei num colégio bastante conceituado em São Paulo, mas eu não sabia o que era filosofia. Eu fui fazer Ciências Sociais e quando a gente começou a se aprofundar nos assuntos mais teóricos da fundamentação das ciências humanas, tudo isso, é que eu comecei a procurar me interessar por filosofia e procurar na filosofia algumas coisas que o estudo da ciência social, da sociologia não trazia, né? Porque Marx, por exemplo, que era o que a gente mais estudava na época em ciências sociais, era sobretudo um filósofo, tinha uma parte de filosofia muito importante ali que parecia obscura para mim. E daí eu comecei a fazer uns cursos de optativa em filosofia. E foi um choque muito grande, porque o nível de dificuldade dos textos é muito maior. Quer dizer, a primeira vez que me deram um texto de... Sabia que Kant existia e sabia que Hegel existia, mas a hora que você pega que aquilo é um livro real e que tem um parágrafo e depois tem outro parágrafo e você começar a ler e você não consegue entender. Começa a ler e aquilo não está entrando. Sim. E eu acho que aí também deve haver, agora deve ter melhorado, mas uma falta de livros básicos, de manuais, uma falta de maneira para você poder ter uma didática da filosofia, que é muito mais intensa essa falta de recursos do que... De um modo geral, na filosofia, ainda é muito a aula da própria leitura e da interpretação. Do texto clássico mesmo. Do texto clássico, ainda é muito isso. Aí é muito difícil, porque o cara tem dificuldade para ler um texto mais básico. Imagina pegar um... Não sei como é no jornalismo, eu até gostaria de saber de você. Nos Estados Unidos, a quantidade de manual para ciências humanas é tão grande quanto para outras áreas. Exatamente. Eu não sei como é isso no jornalismo. Você já chegou acho que faz falta, né? Eu acho que tem... Eu não cheguei a me inteirar muito. Havia uns textos, uns livros ali que ensinavam mais ou menos o básico.
Esse livro que eu fiz sobre jornalismo cultural justamente não entrou nisso, entrou justamente na parte... É claro que é um livro introdutório, mas procura falar do que aconteceu em matéria de artes no século XX, os debates que havia entre várias correntes estéticas no século XX, né? Então, não é que eu ficava explicando o que era expressionismo, o que era realismo socialista ou qualquer coisa do gênero, mas eu pegava textos que defendiam ou representavam esses pontos de vista. Mas um manual de ciências humanas mesmo, a nossa tradição é uma tradição mais francesa, né? Em que existiam manuais na França também, porque eu acho que eram dados em matéria de filosofia ou de ciências sociais, eram dados mais no colegial, né? Como a história ou a filosofia do Cuvier, né? Que era o que... Eu me lembro que a minha irmã fez filosofia. Sim. Ela tinha o velho professor Cruz Costa, que era professor da USP, e esse era um sujeito que era muito pouco... Era uma espécie de antipedantismo que virava uma espécie de pedantismo. Então, tem que pegar o mais fácil, não tem que estudar nada disso, sim, pega o manualzinho, lê o manualzinho e vamos em frente, entendeu? Porque era uma coisa assim um pouco, vamos baixar mesmo, vamos facilitar mesmo. Mas a tradição é outra, quer dizer, pegar no primeiro ano da faculdade, o cara tem a fenomenologia do espírito, dão para ele, e agora ele se vira e o cara vai aos tropeços ali, vai tentando se habituar ao esquema do próprio texto filosófico clássico, né? E isso acho que... O que acontece muito... bom, hoje você tem a vantagem de você ter uma série de coisas traduzidas, né? Muita coisa traduzida, né? Verdade. E a gente, pelo menos minha geração, nós pegamos aquela fase que... Tinha que saber francês ou tinha muita espanhol. Coisa. O espanhol, a tradução nunca era muito boa, então o pessoal lia em francês e era nessa base, né? Nessa base. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Marcelo, que estou curioso para saber pelo seguinte. Aí é uma outra conversa, uma outra história, mas eu estou curioso para saber porque esses dias, eu olhando um texto seu, coincidentemente, eu tinha escrito uma coisa semelhante. Escrevemos muito parecidos, que foi um desabafo, e até por conta dessa conversa nossa aqui, né? Um desabafo, acho que foi em relação àquela propaganda que a Marilena Chauí fez, relativo na época da campanha política última aí, que ela fez uma propaganda que ficou na internet rodando, com ela falando do Estado democrático, e ela dizendo que ela pôs parâmetros muito seguros sobre o que era o Estado democrático, que aí o Estado democrático só era democrático se o PT ganhasse. Né? E aí eu falei, mas o Marcelo teve a mesma ideia no mesmo tempo, nós nos irritamos com aquilo de maneira igual, né? É verdade, sabe que, a Marilena Chauí é uma grande expositora, aliás, foram aulas brilhantes que ela dava na USP, e é uma pessoa de muito carisma, e até o jeito de falar dela transmite uma segurança que você assusta ali, porque você começa a acreditar mesmo, né? Agora, eu acho que ela também foi muito pichada, foi muito criticada, e ela se recolheu um pouco, exceto naqueles momentos em que a missão partidária exige que ela volte a ter uma presença pública mais visível, e foi o caso desse anúncio, dessa propaganda eleitoral. Eu não me lembro muito bem, mas tem uma coisa que são alguns modismos de fala filosófica ou de fala acadêmica que são um pouco acabam se tornando imprecisos. Eu me lembro que uma das coisas que talvez você vai me corrigir porque eu não vou reproduzir com fidelidade, mas era uma coisa relacionada à invenção dos direitos, à invenção e existe muito essa ideia que fica bonito. Você vai fazer um seminário qualquer sobre a arte no mundo contemporâneo. Então você não vai fazer o nome do seminário, não vai chamar Arte no Mundo Contemporâneo, vai chamar Invenção da Arte no Mundo Contemporâneo. Como se tudo fosse, digamos, um produto da vontade individual que inventa as coisas. A democracia, digamos, que é uma construção social, digamos que é uma coisa que não existe na natureza. Nesse modo, você pode chamar aquilo de invenção.
mas você começa a abusar isso, a fazer um uso um pouco excessivo desses termos e começa a invenção do ser humano, a invenção a invenção dos direitos, o que torna dá um pouco a impressão que acaba sendo um pouco arbitrário, né? A invenção da história, a invenção da verdade, a invenção do mal, a invenção do bem. Sem ser criacionista com relação a isso, eu acho que existe uma espécie de, como cartografia também, uma palavra que qualquer coisa que você fala, você vai falar, vamos fazer uma análise da democracia. Não, vamos fazer uma cartografia da democracia. E é a mesma coisa, né? Só para ficar bonito mesmo, eu acho. Isso, de fato, vira e mexe, conforme o autor de época ali que pega em algum lugar da academia, o termo acaba ficando hipostasiado, todo mundo usa para tudo, depois ele acaba não servindo absolutamente para nada. Né? Foi só um enfeite mesmo. Né? Eu tenho né, de um filósofo que eu gosto muito, que é o Richard Rorty, que é o Redescrições. Né? Certo. E eu já vi esses dias que começaram a usar também para tudo, como se usa esses termos do Foucault, né? O cartografia do Deleuze. Exato. Né? E aí, quando você vê tudo, é uma redescrição e aí perde a função, perde a especificidade. E a reconstrução. Então, o que você fez com o tal livro de tal filósofo? Eu fiz uma reconstrução dos argumentos dele. Às vezes é só uma paráfrase, é só você repetir aquilo do mesmo jeito e aquilo reconstruir a teoria. Não reconstruiu, não. Mas de época também e de áreas, né? Por exemplo, me lembro que quando surgiu quando a História Nova ficou famosa no Brasil, todo mundo queria fazer a história dos excluídos, exato, né? Dos vencidos. Dar voz aos vencidos. Os vencidos, né? E aí ficou aquilo, você não poderia fazer absolutamente mais nada se não desse voz aos vencidos. Né? E o pior é o seguinte, aquilo é uma novidade durante algum tempo e depois de 15 anos já não é mais novidade, as pessoas continuam falando como se fosse novidade. Sim. Porque as pessoas pararam, né? Elas ficaram naquela novidade. Mas falando nisso, nessa história de novidade, outro dia eu estava notando isso, até fizemos um convite para o Pondé para ele aparecer aqui, ele falou que vem em junho. Ótimo. E por conta disso, por conta exatamente dessa história, quer dizer, o ataque dele ao politicamente correto é tardio, né? Exato. Porque nós estamos por aqui desse negócio já faz tempo, né? Exato. Você não acha isso, que é tardio? Eu acho que é o seguinte, quer dizer, a novidade dele não está tanto em atacar o politicamente correto, porque eu acho que o politicamente correto da forma mais caricata e que acabou tendo sucesso nos Estados Unidos, daquele jeito que você não pode falar mais, o escritor, ele vai fazer tal coisa, você tem que falar o escritor, ele ou ela vai fazer tal coisa, esse tipo de coisa que até pelas características da língua inglesa abrem espaço para esse tipo de coisa. Do sujeito ser, em vez de chamar de anão, você chamar ele de destituído de altitude ou qualquer coisa do gênero, que são eufemismos e tudo mais. Isso aí realmente queimou o filme do politicamente correto e ninguém leva a sério esse tipo de literalidade com que eles encaram a questão da justiça social, da igualdade ou da crítica aos privilégios e tudo mais. O que ele fez foi, na verdade, chamar de politicamente correto o que não é meramente politicamente correto, é democrático, é de esquerda, é igualitário. Quer dizer, Rousseau, a filosofia de Rousseau, a defesa de uma igualdade mínima entre os cidadãos, isso não é politicamente correto, isso é muito mais antigo do que a moda do politicamente correto. A novidade do Pondé, eu acho que é transplantar para o Brasil uma série de pensamentos, de pensadores de cunho estritamente conservador, em que são críticos de fato da igualdade social, são críticos de fato da ideia de justiça social, não consideram isso adequado e não consideram isso realista, e ele resolveu criticar a esquerda. Só que como falar mal da esquerda está mais gasto ainda, ele chama de politicamente correto, ele diz assim, eu não sou politicamente correto, porque isso vende uma imagem simpática para ele, porque ninguém é a favor do politicamente correto. Mas ele, na verdade, é um pensador de direita, é um pensador conservador. E não precisa ser, não é apenas ser crítico do
tá cheio de gente de esquerda que considera ridículo politicamente correto, mas nem por isso vai dizer que toda mulher é galinha. Né? Sim. Então, um pouco isso. O que eu notei foi o seguinte, né? Quer dizer, eu achava que não ia ter esse reavivamento dessa crítica. Eu achava que a coisa tinha passado. Mas houve o reavivamento da crítica e houve, um auê, né? Quer dizer, parece que faltava para alguns setores sociais chegar nisso, né? Eu acho que isso acontece, até do ponto de vista internacional, um processo que, claro, começou com uma crítica que eu considero muito justa aos países do bloco comunista, ao autoritarismo da esquerda e tudo mais. Isso começou também há muito mais tempo do que se pensa. Mas uma vez derrotado o comunismo e uma vez derrotado os representantes partidários mais fortes da esquerda nesses países, nos países democráticos, o próximo passo foi derrotar a social-democracia. E o próximo passo é derrotar o iluminismo. Eu acho que são três passos de um mesmo processo, cuja primeira fase eu acho saudável e as fases subsequentes eu não acho. Ou seja, a crítica à social-democracia foi com tudo, porque pegou o embalo, e agora existe uma crítica ao iluminismo. Quer dizer, a ideia de que o preconceito é ruim, essa ideia passa a ser posta em questão. O preconceito é bom. Sim. E você acha que nós estamos vivendo isso? Eu acho que é um processo que vai indo, quer dizer, a crítica ao iluminismo, paradoxalmente, também começou da esquerda, porque a esquerda se considerava mais avançada do que o pensamento do século XVIII. Muitos desses atuais críticos do iluminismo se nutriram dessa tradição de esquerda do marxismo ocidental, da escola de Frankfurt, não sei o que era uma tendência que se visava ser progressista e visava ser crítica do iluminismo sem abandonar, imagino, as suas conquistas, mas eles, ao longo de um processo de conversão até pessoal para a direita, você tem aquela base frankfurtiana, aquela base de esquerda crítica do iluminismo, crítica da democracia, crítica dos direitos humanos como coisas insuficientes, ilusórias e típicas de um pensamento burguês do século XVIII. Essa base crítica você transplanta para um momento histórico em que o interessante é abolir o iluminismo em forma praticamente de um estado de coisas quase medieval. Marcelo, você acha... Você acha... Eu estou assustado, mas não sei se você está assustado como eu. Talvez eu esteja assustado por razões geográficas. Né? Mas você acha que essa crítica... Porque nós estamos conversando uma conversa de intelectual, né? De gente escolarizada e tal e tal. Mas essa crítica ao iluminismo, você acha que ela não tem um braço que agora no Brasil cresce com a ampliação das igrejas evangélicas? Ou você acha que isso não tem nada a ver? Eu estou assustado com esse crescimento. Não estou falando do protestantismo, eu estou falando daquilo que o Dom Paulo dizia, as igrejas não históricas. Né? Sim, sim. As grandes igrejas do evangelismo, que é caça-níquel, né? E que... isso é uma coisa que os americanos nos ensinaram, mas agora nós brasileiros estamos ensinando a eles, porque quem está dominando esse mercado lá fora, na Inglaterra, nos Estados Unidos, não são brasileiros. São os brasileiros. Né? Eu acho que tem um lado de fundamentalismo religioso que eu acho que... O que eu estou falando é essa história mesmo, de você fazer você sai aí competindo, né? Competindo, quer dizer, sai a parada gay, aí sai o Malafaia fazendo uma parada dele, né? Exato, exato. Olha, eu pessoalmente acho que eu não tenho nada a ver com evangélico, não tenho religião nem nada, mas eu acho que existe um forte preconceito contra gays e existe forte preconceito contra evangélico também. Você fala evangélico, a gente também, nós aqui, o cara é evangélico, não sei o quê. Eu acho que esse movimento, digamos, mais anti-iluminista, é muito forte no catolicismo. Eu acho que é uma coisa que a própria Igreja Católica tem muita tradição anti-iluminista, que ela tentou se adaptar e agora aos poucos vai revendo também. E eu acho que existe, aí não tanto com relação ao iluminismo, mas com relação a certo modo de vida conservador, um certo modo de vida intolerante, um certo modo de vida autoritário, que é presente
numa população de classe média ou em veículos de classe média que não são necessariamente religiosos. Quer dizer, você pensa o tipo de leitor para o qual que a revista Veja imagina se dirigir? É um leitor que não quer saber de menos imposto e mais consumo, e não quer saber de distribuição de renda ou qualquer coisa desse gênero, e considera que um governo de esquerda, por definição, é um governo mais autoritário, mais corrupto e mais maléfico para o país do que um governo que, a meu ver, era tão corrupto ou tão autoritário ou tão pouco autoritário ou igualmente incompetente quanto o anterior. Eu acho que eu não cansei de ter qualquer tolerância, qualquer aceitação do que o PT andou fazendo, mas eu também não tinha grande aceitação para o que o PSDB fez ou está fazendo, e não que eu acho que tudo seja horrível, acho que o país melhorou, tanto com o Fernando Henrique quanto com o Lula, mas é uma partidarização impressionante de uma parte da imprensa que também se adequa a essa mentalidade conservadora, essa mentalidade de não me venham com esse papo, né? Basicamente é isso, não me venham com esse papinho aí, porque isso aí não tem nada a ver, né? E essa atitude conservadora pode, então, resumindo, pode também não ter raízes religiosas, mas raízes puramente de direita. Aliás, no caso da Veja, a Veja e o Niemeyer são as duas únicas pessoas que acreditam no comunismo, né? Porque são as únicas duas pessoas que estão falando no comunismo. Mas você vai pensar também a tolerância que muita esquerda no Brasil ainda tem com Cuba, eu acho inacreditável. Isso é fantástico. Mas não é só e não é só o Niemeyer, quer dizer, as pessoas vão para Cuba e defendem e tal, e isso é parte do PT, é parte de tudo que, pelo amor de Deus. Veja só, Marcelo, esse dia eu estava conversando com uma colega que é uma pessoa que jamais gostaria de se ver numa situação de ditadura, né? Como nenhum de nós gostaria. E ela estava lá com aquelas estatísticas cubanas de ensino e educação fantásticos. Exato. Né? Que também a China tem. Sim. Né? Aí eu perguntei para ela, olha, sinceramente, nessa desgraça que nós estamos aqui, que somos a lanterna em termos educacionais, né? Você sabe que eu ainda prefiro nossa situação? Porque se eu for um expert em matemática, mas eu não puder ler o que eu quero, talvez essa escola não seja boa. Não é verdade? Que é uma questão chinesa também, né? Ou a coreana, né? Apresenta aqueles modelos, mas você, em termos de liberdade, são umas coisas muito capengas, né? É verdade. Agora, eu vou perguntar no próximo, vamos fazer um intervalinho, né? Mas depois eu quero perguntar para você a respeito da sua escrita, se a sua escrita mudou nesses anos por conta dessas mudanças, assim, que você sente que ela mudou, né? Mas logo depois do nosso intervalinho aí.